Olá pessoal, mais um vídeo, hoje falando sobre cabos termopares, módulo 8. Aqui a gente vai falar sobre ligação em inversão dupla, aparelho e cabeçote simultaneamente. É uma inversão em dois pontos. O interessante desse vídeo é que no anterior a gente falou sobre inversão simples, e a inversão simples ela não é um perigo muito grande para o processo, porque o erro que ela dá é muito grande. Então a pessoa vai lá, inverte no cabeçote, né, faz aquela inversão, o desenho é exatamente o mesmo, tá? Faz a inversão no cabeçote e aí chega aqui no aparelho e faz a ligação correta. Então o erro vai dar muito grande, dá início de escala, fica fácil de pegar esse problema. Só que uma inversão simples ela pode desencadear a inversão dupla. Então você fazendo a inversão simples, você está a 50% de fazer uma, um erro muito grande no teu processo, porque você está muito próximo de fazer uma inversão dupla, que é inverter no aparelho. Quando você faz uma inversão simples, o que eu falei lá, viu que deu muito grande a temperatura, deu um erro absurdo, né? Volte para o cabeçote, reveja a sua ligação, veja a tabela de cores, veja tudo que for necessário para que evite de fazer inversão dupla. O que seria inversão dupla? Então, o cara foi lá no cabeçote, inverteu. O problema, muitas vezes, é que do cabeçote até a sala de comando, o cara anda lá 100 metros, 200 metros, sei lá, é longe, é uma torre de difícil acesso e tal. Quando ele chega no painel de controle, ele viu lá que ele ligou corretamente, deu um erro muito grande, o que ele faz? Ele não sai daqui para voltar tudo para trás para dar uma olhada na ligação que foi feita no cabeçote. Automaticamente o cara vai lá e faz a inversão aqui também. Quando ele faz a dupla inversão, aqui que está o grande perigo. Você tem um erro muito próximo daquilo que você está esperando, e aí você, por exemplo, aqui no caso, o forno está 538. Vamos só adiantar o assunto. Nessa situação que está aqui de milivoltagem que eu vou explicar para vocês, que é a mesma que eu venho fazendo desde o começo dos cursos, né? A temperatura que eu estou esperando é 538. Então, a temperatura que deu nessa inversão, nessas condições, foi de 511. Então, o cara está esperando 538, na cabeça dele 530, 538, e deu 511. Ele chega aqui, inverteu, o aparelho indicou 511, ele falou, poxa, agora é uma questão só de ajuste fino, vamos dizer assim. E nunca mais na vida ele vai ajustar isso aqui de novo. Eu conheço uma empresa que teve inversão dupla durante 12, 13 anos. E ela teve um prejuízo muito grande em função disso, e ninguém teve a capacidade de olhar os cabos. Eles achavam que era o termopar. Uma hora eu vou fazer um vídeo disso, lógico, preservando aí o nome de todo mundo, mas que foi um caso real, foi. Então, assim, prestem muito atenção. Este ajuste fino aqui que o cara tá, vamos supor que o cara tá fazendo a instalação, ele tá achando que é possível, nunca mais é possível. E aí você fica à mercê de uma situação da dupla inversão, da temperatura do cabeçote, por exemplo, aqui 38 graus. Vamos supor que ele está no sol, né? Tá um tempo quente, né? Tá no sol e 38 graus. Quando começa a chover, essa temperatura cai. Então, a temperatura no cabeçote começa a ser preponderantemente importante no resultado final da temperatura que está além do indicador registrador. Então, por exemplo, quando a temperatura do cabeçote cair, essa temperatura de 511 que está dando no forno, ela vai subir e vai ficar muito próximo de 538. Sei lá, 530, 532. Você fica tendo uma leitura de temperatura à mercê da temperatura do ambiente onde está o cabeçote. Então é muito comum, já aconteceu comigo, o cara me ligar e falar, olha, o termopar está funcionando direitinho, só que quando chove, ele, tá uma maravilha. Quando sai sol, tá tudo errado. Então, mas muitas vezes ele não tem essa percepção de chuva e sol. Ele acha que ele está variando a temperatura. E aí fica aquela situação. Pô, a semana passada ele estava indicando certo, hoje ele não está indicando certo. Então ele deve ter descalibrado.
E nunca vai passar na cabeça dele que a temperatura era em função da temperatura do ambiente. Essas coisas são extremamente complicadas de pegar na prática, tá? Vamos ver aqui na milivoltagem para ver como que funciona isso quando você tem uma dupla inversão, né? Do forno para o cabeçote, sempre tirando em milivoltagem, 22.260 menos 1.529, dá 27.31, chego aqui e coloco 27.31. Essa temperatura, essa milivoltagem se torna positiva, tá? Com relação à dupla inversão. O cabo está totalmente invertido, então a milivoltagem do cabo ela é negativa, então fica 0,569, que é a resultante disso menos isso, 0,569, coloco aqui, negativa. E a temperatura do ambiente, que seria aqui mais 24 graus, 0,960 milivolts, somando aqui a temperatura do ambiente, faço a continha aqui, eu chego a uma resultante em milivolts de 21.122. Eu vou na tabelinha, olho qual a temperatura correspondente a essa milivoltagem, e eu vejo que é 511 graus. Por isso que aqui eu coloquei 511, que é a milivoltagem que deu, e o erro aqui de 27 graus. Então, é aquilo que eu falei. Principalmente, olha, é aquilo que eu falei do cabo de cobre. Teve um vídeo que eu fiz do cabo de cobre. Então, se a temperatura do cabeçote for a mesma da temperatura do aparelho, da onde se encontra o aparelho, é a mesma temperatura da onde se encontra o cabeçote, esse cabo aqui ele perde a função dele. Então você pode ligar um cabo de cobre comum, ele não indica nada de nada. Por quê? Se aqui a milivoltagem é igual a essa milivoltagem é igual a essa, as temperaturas são iguais. Isso menos isso é zero. Então onde tem negativo ele passa a ser zero. Então você não tem erro nenhum. Então só vai ter erro quando a temperatura do cabeçote se tornar muito maior ou maior que do indicador. Então é a descompensação dessa temperatura para essa é que vai surtir os efeitos da dupla inversão. Pessoal, se gostou dos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe, inscreva-se. Quem está se inscrevendo no canal, eu estou dando a possibilidade aí por tempo talvez limitado, não sei, de tirar dúvidas, de criar um canal aí para a gente conversar pelo WhatsApp, né? Muita coisa nova está vindo. Conforme o pessoal anda perguntando, eu vou tentando fazer vídeos para poder, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, às vezes o pessoal pergunta, eu lembro que, poxa, a determinada pergunta já me perguntaram já no meu passado, lá tal, pô, vou fazer um vídeo. Então, estamos chegando muito próximo dos 100 vídeos já. Então, ajude a manter esse trabalho, pessoal. Eu acho que é o tipo do trabalho que vale a pena. Vale a pena mesmo. Meu nome é José Eduardo Toselli e meu muito obrigado a todo mundo aí que está prestigiando o trabalho. Um grande abraço a todos. Até logo.